Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio, com a minha camiseta vermelha, que se destaca no meio desse vídeo, né? Mas enfim. E esse vídeo é para fazer uma explicação bem rápida, resumida e completa das regras do Quill, né? Que é esse livro que vocês estão vendo aí atrás, esse livro que está aqui na minha mão. Que o Quill, ele é o jogo que popularizou os RPGs solos de escrita. Nele você interpreta uma pessoa que está escrevendo para uma outra pessoa e você testa não a sua força, não a sua destreza, não a sua sabedoria, mas você testa a sua capacidade de lidar com a linguagem, o quanto de emoção que você consegue colocar na sua carta e o quão bem é a sua caligrafia ao longo da carta. E vão ser essas coisas que vão impactar a pessoa que está recebendo a carta, e você vai fazendo uma pontuação, e aí quanto mais alta a sua pontuação, melhor o resultado daquilo que você estava tentando através da carta. Então é um jogo muito original, né, que eu lancei aqui. Então essa versão aqui é a física que eu lancei. E por que eu estou fazendo isso, né? Hoje eu lancei, enviei para os apoiadores, mas também está disponível para quem quiser. Eu vou deixar o link do meu WhatsApp para quem quiser. 12 cenários para o Quill, que é aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Eu acho que vai abrir, hein? Vai. Então eu lancei 12 cenários do que eu chamei de Dominion, do Quill Dominion, né? Aqui apareceu. 12 cenários para Quill dentro do mundo de Dominion. Então são 12 aventuras, cada cenário. O cenário é como eles chamam as aventuras no Quill. É uma situação que vai te levar você a precisar escrever uma carta. Deixa eu tomar água, que eu dei muita aula hoje. E elas se passam em Dominion, mas isso realmente não é importante, tá bom? O Dominion aqui, ele é só um temperinho de um nome citado ali, um evento citado ali, mas são aventuras, são cenários bem genéricos. Você pode, inclusive, só mudar os nomes e adaptar para qualquer lugar. Então você pode chamar um lugar que, aí eu falei, né, o Reino do Norte, você pode chamar de Neverwinter, você pode chamar de Earth, do jeito que você quiser, que não tem problema. Então ele não tem referências que diminuem o entendimento do que está acontecendo. São coisas bem simples, aventuras bem arquetípicas. Então tem aqui, deixa eu só mostrar o nome para vocês, né, das aventuras, e depois eu vou explicar as regras do Quill, para quem aí não joga faz tempo, para quem não conhece. Então, cada cenário, a missiva do ancião, que você escreve porque você tem uma maldição da licantropia, a profecia do hipogrifo adormecido, que você descobre na sua casa uma profecia do fim do mundo, e você quer saber mais, e tem um sábio que mora ali perto, o segredo do monastério perdido, que você vai se comunicar com um monge, a busca pelo cálice sagrado, que tem uma pessoa doente na sua família e você precisa encontrar esse cálice. Quem tem informação é uma fada, você está se correspondendo com uma fada, né? Tem uma de romance aqui, o Romance Proibido, que é uma adaptação que eu fiz medieval de Romeu e Julieta. Tem uma que é a Carta da Reconciliação, que são dois aventureiros que acabaram se distanciando, agora você está escrevendo para tentar se reconciliar. Então tem um monte de coisa aqui. A carta de despedida, que você está partindo para uma missão muito, muito perigosa, você não sabe que você vai voltar, você não quer se despedir pessoalmente da sua família, então você se despede na forma de uma carta. Então vamos dar uma olhada agora nas regras completas do Quill. Deixa eu só descer ali, né? Eu só não estou conseguindo diminuir aqui, mas enfim, né? Então o Quill, como eu falei, né, o seu personagem, ele tem caligrafia, linguagem e coração, a página 12. Já estou chegando lá. Ele tem 3 atributos. Que atributos são esses, né? A caligrafia. A caligrafia, ela mede o quão bonito é a sua letra, ou quão
apresentável você consegue fazer essa carta. E você escreve mesmo, então não é só um teste que você faz, você tem que tentar realmente escrever de uma forma bonita. A caligrafia, você vai testar, você vai fazer um teste de caligrafia sempre ao final de um parágrafo. Uma carta completa, um cenário completo do Quill são 5 parágrafos. Então você escreve o primeiro parágrafo, já vou falar como é que se escreve ele. Antes de ir para o segundo, você faz um teste de caligrafia. Como são os testes do Quill? Cada atributo, os 3 que tem, ele tem uma pontuação, que pode ser pobre, médio e bom. Se você tem, por exemplo, caligrafia, a sua caligrafia é pobre, você rola um dado. E aí tem que cair 5 ou 6 para ser considerado um sucesso. Se você tirou 5 ou 6 nesse dado, você marca um ponto, porque trabalha com pontuação. Se for 2, você tem uma caligrafia média. Ou seja, ela não é tão excepcional, mas ela também não é terrível. Então você rola 2 dados, e aí você tem o dobro de chance de tirar 5 ou 6, porque você pode tirar ou num dado, ou no outro, ou nos dois, não importa. Você tem que ter um 5 ou um 6 em algum dado, né? E se você tiver uma caligrafia boa, você rola 3 dados. Então, os atributos, eles são sempre assim, né? Um dado, ou 2 dados, ou 3 dados, que a gente traduz em palavras como um atributo pobre, um atributo mediano, médio e um atributo bom. Então, a caligrafia. Aqui nós temos a linguagem. A linguagem é o principal atributo que o personagem tem. Ele mede a sua capacidade de se expressar, de usar palavras, de combinar palavras, de escrever frases que façam sentido. Então a linguagem, ela é o principal. E a linguagem, ela funciona da seguinte forma: você tem que testar antes de escrever o parágrafo. E primeira coisa que você faz é você escolher da lista lá do tinteiro, que ele dá uma lista de palavras. Eu já vou mostrar como é que funciona. E você vai escolher qual que você quer usar. Só que cada elemento da lista do tinteiro tem uma versão que a gente chama de inferior e uma palavra um pouco mais rebuscada, que com o mesmo significado, que é o superior. E para a carta ser considerada boa, a gente tem que usar as palavras superiores. E para a gente usar a palavra superior, a gente tem que passar num teste de linguagem. Então, você, antes de começar a escrever, você escolhe o que você quer, ou nos meus cenários você tem a opção de rolar um dado para escolher quais palavras você tem a opção. E aí você faz o teste de linguagem. Se você tirar um 5 ou um 6 e pelo menos um dado, você passou. Aí você vai usar a segunda palavra, que é a palavra superior. Isso lhe dá um ponto. Se você não passar, você tem que usar a primeira, que é a palavra inferior. Isso não te dá ponto nenhum, mas também não te tira ponto. Então a linguagem, ou você passa e ganha ponto, ou você não passa e não ganha ponto. Então é tranquilo, né, Tarcísio? Não, porque aí vem o terceiro atributo, que é o coração. Enquanto a linguagem ela mede meio que a sua capacidade técnica de trabalhar com as palavras, o coração é um atributo que mede o quanto de emoção verdadeira você consegue transmitir na sua carta. E isso é feito através do que a gente chama de floreio. O que é o floreio? Você vai colorir aquilo que você está falando. Então, por exemplo, vamos supor que você está falando de um cavalo. Como é que você floreia essa palavra? O magnífico cavalo, o cavalo imbatível. Então você acrescenta palavras, geralmente são adjetivos, qualidades que você dá, ou advérbios, por exemplo, o amor, o amor eterno, alguma coisa assim. Se bem que eterno ainda é adjetivo, mas enfim, você vai acoplar alguma palavra, um grupo de palavras em volta do quê? Daquela palavra superior que você escolheu lá em cima e fez o teste. Só que tem um problema. Um problema não, uma peculiaridade. Primeiro, você não precisa florear a palavra, você não precisa fazer teste de coração. Você pode escrever uma carta inteira sem fazer teste de coração. Mas o que acontece? O coração, quando você coloca
de forma bem sucedida o coração, você aumenta a sua pontuação. Só que você tem que fazer uma escolha. Se você resolver fazer um teste de coração, primeiro, você vai fazer antes de fazer o teste de linguagem. Então você vai escolher florear, ainda sem saber se você vai florear uma palavra inferior, caso você não passe no teste de linguagem, ou se você vai florear uma palavra superior, caso você passe no teste de linguagem. Se você passou no teste de coração, você vai ter que florear e não tem volta. E aí você vai fazer o teste de linguagem. Se cair com a palavra superior, se você também passar no teste de linguagem, aí naquele parágrafo você ganha 2 pontos. Um pela linguagem e outro pelo coração, e podendo ganhar ainda um terceiro no teste de caligrafia. Mas, se você passar no teste de coração e não passar no teste de linguagem, você vai ter que florear uma palavra inferior. Uma palavra feia, você vai dar destaque para uma palavra que dentro daquele cenário é considerado feia, ou inapropriada, ou simplesmente não é forte o suficiente. E isso vai te tirar um ponto. Então, tem que pensar bastante quando vale a pena o teste de coração. Se você está indo bem, você já passou em teste de corações anteriores, né? Talvez seja legal não fazer. Agora, se você faz o teste de coração e não passa, isso então não vai te interferir, né? E é isso, né? Deixa eu fazer uma pausa aqui para beber uma água, que minha garganta está horrível. Então, aqui tem a medida dos atributos, né? Pobre 1 dado, médio 2 dados. Isso vai depender da classe, né? Por exemplo, no Quill, no livro original, você tem os arquétipos, as classes, né? Por exemplo, o cavaleiro, né? O cavaleiro, ele tem caligrafia médio, ou seja, ele rola 2 dados no teste de caligrafia. Linguagem pobre, ele só rola 1 dado. E coração bom, no teste de coração ele rola 3. Quantos mais dados você rolar, logicamente, maior a chance de você conseguir passar no teste. Tem também uma coisa que chama habilidade. Antes de cada cenário, você pode escolher um dado a mais para rolar em um teste específico, né? Aí você escolhe, né? Se você escolher inspiração, em algum teste de linguagem, você pode lançar um dado a mais. Se você escolher iluminura, você tem um dado a mais em um teste de caligrafia. E se você escolher vivacidade, você tem esse dado a mais em algum teste de coração. E além disso, no próprio cenário, nas regras da correspondência, geralmente tem algum bônus daquele cenário. Geralmente é mais um dado em algum desses atributos também, né? E pode acontecer de ser um dado em um atributo que você já é bom, e aí você rola mais dados ainda, ou pode te favorecer, né? Bom, vamos lá então. E como é que funciona? Resumindo, você vai primeiro escolher a palavra. Pode ser inferior ou superior. Você vai rolar, vai fazer um teste de linguagem para ver qual palavra você vai usar. A inferior e a superior. E aí você vai escrever colocando um parágrafo. Aí você pode escrever o que você quiser, né? Por isso que é bom se inspirar, tentar entrar no clima, porque não importa o conteúdo assim. O que importa é que você respeite essas regras. Mas vai criando, né? A palavra que você escolhe vai direcionando. É impressionante como é um oráculo tão sutil que a gente nem percebe que a gente está usando um oráculo. E aí você vai escrever usando aquela palavra. Caso você já queira fazer mais pontos, aí você vai esperar antes de fazer o teste de linguagem, você vai fazer o teste de coração. Então, caso você for fazer um teste de coração, o teste de coração é o primeiro. Se você não passar, de boa, continua, faz o teste de linguagem, pá. Se você passar, aí você pode fazer o teste de linguagem, e aí, caso você passe, você ganha 2 pontos, em vez de um só. E caso você não passe, você vai florear a palavra inferior, que vai te tirar um ponto. É como se você fizesse -1 naquele parágrafo. Terminou de escrever o parágrafo, antes de começar o outro, você faz o teste de caligrafia. Se você passar, você ganha mais um ponto. Se você não passar, não ganha nada, né? Então, um parágrafo perfeito é aquele que você faz 3 pontos, né? Você passa no teste de coração, que deixa você florear. Você passa no teste de linguagem, que deixa você usar a palavra superior, já dá 2 pontos. E você passa no teste de caligrafia.
Como são 5 parágrafos, a pontuação máxima que tem no Quill é 15. Se você acertar todos os testes em todos os parágrafos, você tira 15, né? Mas é muito difícil. E a pontuação mínima é 0. Não, na verdade a pontuação mínima é -1. Né? Caso você passe no teste de coração, mas não passe no teste de linguagem e também não passe no teste de caligrafia. Né? Então a tua pontuação vai de -5, caso você não passe em teste nenhum e tente fazer todos os testes, até 15. E aí ele tem a seguinte pontuação, ó. No final você vai somar tudo que você fez e se ficou com menos de 5 pontos, o resultado vai ser bem negativo, né? Não teve sucesso e vai ter consequências negativas. Aí o cenário vai dizer: de 5 a 7 pontos, foi uma recepção morna, né? Teve algumas consequências positivas e outras negativas, mas nenhuma de grande impacto. De 8 a 10 o negócio já começa a melhorar. Então a carta ela tem uma recepção favorável e ela vai gerar consequências positivas. E se você fizer 11 ou mais, aí é a melhor recepção possível, que vai além do que você tinha requerido ou pedido ou tentado na carta. Então é isso, né? Eu vou ler aqui agora, ó, o resumo de regras que tem aqui, ó. Então, primeiro, ó, selecione um personagem, a habilidade, que é aquilo, né? Iluminação, vivacidade ou iluminura. Feito isso, você vai ter o personagem, já tudo montadinho, aí você vai ler o cenário, né? O cenário ele tem o perfil, que diz para quem que você está escrevendo, por que você está escrevendo, e a regra de correspondência. As regras de correspondência, elas dizem se tem um bônus naquele cenário e qual é esse bônus, né? Depois você vai escrever a sua carta usando uma palavra do tinteiro, né? Para quem não sabe que quando eu falo de tinteiro, né? Vamos lá nos cenários. Né? Nos cenários, o tinteiro são as palavras que tem disponíveis para você colocar. Aqui, ó. Aqui um exemplo de tinteiro, né? Então você tem essa lista de palavras, né? A primeira, por exemplo, a segunda, morte / passagem. Morte é uma palavra inferior, ou seja, quer dizer que ela vai soar ruim, ela vai ser desnecessária, ou ela vai provocar uma reação negativa em quem lê. Talvez, ó, se eu falar morte, a pessoa vai ficar ainda mais triste do que ela está, e eu estou escrevendo para animar ela. Então vou falar passagem, que é a palavra superior. Se eu passar no teste de linguagem, eu vou poder usar passagem. Se eu não passar, eu vou ter que usar morte. Se antes disso eu quis tentar um floreio, e eu passei no teste de floreio, né? E eu também passei no teste de linguagem, eu posso florear a palavra passagem. Isso vai me dar mais pontos. Por exemplo, aquela passagem idílica, aquela bela passagem, isso tudo é um floreio. Agora, se eu não passar no teste de coração, mas não passar no teste de linguagem, eu vou ter que florear a palavra morte, né? A terrível morte, ou seja, aquilo que já tinha um significado negativo, ele vai ter um significado mais negativo ainda, porque uma coisa é morte, agora terrível morte é ainda mais negativo, vai deixar a pessoa mais triste, vai deixar a pessoa mais assustada, alguma coisa assim. Então, nas regras originais do Quill, você pode escolher o grupo de palavras que você quer usar, né? Sempre palavra inferior /, né? Na minha aventura, nas minhas aventuras que eu escrevo para Quill, eu numero de 1 a 10, você pode escolher, ou você pode rolar um D10 e ver qual que são as duas palavras que vão estar à sua disposição. Se você quer ter um pouquinho mais de surpresas e desafiar mais a sua imaginação e criatividade, rola o dado e deixa o dado decidir o que você vai ter que usar. Se você já tem bem certo qual é a mensagem que você quer transmitir, aí você escolhe. Ou você pode fazer o que eu faço, na verdade, um mix dos dois. Quando eu bato o olho e vejo aquele grupo de palavras, não, agora vai ser anjos ou serafins, né? Aí eu já escolho. Agora, se eu estou em dúvida, eu estou meio sem inspiração, aí eu rolo. E basicamente é isso, essas são as regras, tá bom? Eu enviei para os meus apoiadores e coloquei também lá no grupo do Solo RPG as regras do Quill bem sucintas. Eu sei que agora eu falei demais, mas lá tem uma página só, em que eu coloquei todas essas regras de forma resumida, tá bom?
Então é isso, eu sei que eu acabei falando demais, talvez alguns momentos ficaram confusos, mas é simplesmente porque eu amo esse jogo, eu adoro isso aqui. Eu nem sei se eu considero... Eu tenho tanto carinho por isso que, assim... ele vai além do RPG pra mim. Se eu só comecei a escrever, a lançar meus materiais, seja de RPG, de quadrinhos e de contos, por causa do Kuigo, assim. Então, esse com certeza... pelo menos eu, enquanto escritor, é o material mais importante que já passou na minha mão, assim. Eu fico muito feliz de ter feito essa versão aqui, que o pessoal gostou bastante, eu recebi bastante elogio da diagramação, né? Ficou bonitão, né? Ficou bem legal. E fiquei bem feliz de lançar um livro que é tão importante pra mim, numa qualidade assim tão bonita. Gostei bastante. É isso, gente. Um abraço.